pessoal, vamos começar a iniciar essa conversa de hoje. Eu sou Carolina Marques, sou do LINAP, pesquisadora do LINAP, sou pedagoga, faço mestrado em Educação, Culturas e Identidades na linha de Infâncias, e eu também faço pós-graduação em Neuroeducação em Primeira Infância. Juntamente com Fernanda Nogueira e Maiara Pérola, que estão aqui comigo hoje, nós fazemos parte também da Vincular, que é uma consultoria educacional voltada para a primeira infância, principalmente de 0 a 3 anos. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre essas questões que envolvem o cuidado e o vínculo com o bebê e a criança pequena, no espaço da família e também no espaço escolar, que é nosso campo de pesquisa, nosso campo de saber e lugar de fala. Fernanda Nogueira, ela é psicóloga clínica, ela estuda essas questões relacionadas ao vínculo à infância e também à inclusão de crianças com desenvolvimento atípico. E Maiara Pérola, ela é psicóloga clínica também, ela faz mestrado em Educação, Culturas e Identidades, também na linha de infâncias, e ela faz pós-graduação em intervenções clínicas, em intervenções da psicologia clínica, pela FASH. E vamos iniciar, então, essa nossa conversa com Fernanda, que vai falar um pouco para a gente sobre o vínculo, como é que é construído esse vínculo com a criança e como é importante a gente estabelecer e manter. Vamos lá? Bom dia, meninas. Fernanda, teu microfone tá mudo lá. Agora. Desculpa. Como eu estava dizendo, é um prazer estar aqui com vocês nesse momento, né? Essa semana de discussões tão ricas. E eu poder fazer parte de uma dessas é muito importante, né? Bom dia a todo mundo. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho, né, sobre essa educação e esse vínculo, que parece, a princípio, um tema muito óbvio a ser discutido. Mas aí, se a gente pensar o que é esse vínculo, né? Justamente esse laço duradouro que os bebês eles vão construir com seus cuidadores. E hoje a gente falar um pouquinho com esses educadores também. Porque as crianças hoje, elas passam muito tempo nas creches, nas escolas, inclusive o dia todo, né? Então, é importante a gente falar desse papel do educador nessa construção do vínculo, porque é justamente a partir disso que os bebês eles vão se desenvolver, né? E assim, só que esse vínculo só é construído a partir das experiências que esse bebê vai vivenciar. E principalmente nessa fase que os vínculos estabelecidos eles vão perdurar por uma vida toda. Por isso que é tão importante a gente poder discutir a forma como essas crianças e futuramente adultos vão estabelecer vínculos a partir justamente dessas experiências que são vivenciadas ainda enquanto bebê, né? Então, esse apego seguro ele vai promover uma autonomia, uma segurança, uma boa autoestima, né? Uma confiança. Então, por isso que é tão importante a gente discutir. E apesar de parecer muito óbvio, né? Então, mas é um tema que é envolto, principalmente na educação, por muitos mitos. E aí a gente vai trabalhar 4 deles aqui. A gente vai poder discutir 4 deles aqui hoje, né? Então, assim, vou falar. A primeira afirmativa a educadora precisa apenas alimentar, limpar ou vestir o bebê para que ele fique bem. O que é que vocês acham? Né? Podem fazer comentários. Enfim, esse é um mito, já que a gente acredita que os bebês, a gente tem uma tendência inata a essa integração, né? Só que para isso a gente precisa de um ambiente facilitador desses vínculos, apesar de ser algo natural.
E essa constituição da psique infantil, ela se dá justamente dessa relação com a função materna. E aí a gente vai falar a função materna dessa cuidadora principal, que não necessariamente precisa ser a mãe, mas que ela vai dar uma sustentação psíquica para esse bebê. E aí, quando a gente fala em educação, a escola ela vai dar continuidade a esses cuidados. A gente não quer dizer aqui que a gente vai substituir o vínculo, mas que a criança ela pode ter mais de um vínculo. E a escola, enquanto instituição que está presente na vida dos bebês, assim, por muito tempo, ela precisa dar continuidade também a esses cuidados. Então, se a gente for fazer uma reflexão, a gente pode perceber que algumas crianças elas têm muito mais vínculo com as ADIs, por exemplo. Né? Mas por quê? Porque elas fazem esses cuidados. E a professora, nesse sentido, a gente talvez seja um momento da gente começar a refletir sobre esse fazer pedagógico. Por que existe esse mito carregado de que professor não estaria atrelado a esses cuidados, de que se você educa, você não cuida, e se você cuida, você não educa. Né? Quando são duas coisas muito correlacionadas e articuladas. Entende? E aí, esse alimentar, esse vestir, esse acalentar, ele é tão importante quanto, por exemplo, esse vínculo, no caso, desculpa, ele é tão importante quanto esse alimentar, quanto esse vestir, né? Justamente por ela fazer parte desse desenvolvimento emocional do ser. Uma outra afirmativa que a gente pode trazer Acho que caiu, né? Cortou um pouco a fala de Fernanda. O bebê não deve ser carregado no colo quando é alimentado, porque a gente está, entre aspas, Eu acho que a internet de Fernanda caiu. Ela voltou. Aí vou pedir para tu retomar, Fernanda, a fala para as pessoas entenderem melhor o que você estava tratando antes de cortar, tá certo? Tá certo. A chuva, a internet, às vezes, fica um pouco complicado. Mas vamos lá. Com relação a gente carregar o bebê Tá tendo um pouquinho de estabilidade na conexão de Fernanda por conta da chuva, né? A gente sabe que a chuva atrapalha um pouco a tecnologia e às vezes ela não coopera com a gente. Mas ela voltou de novo e a gente vai seguir, tá bom? mais uma vez, né? Essa relação desse mito, né, que existe em voo de que se a gente carregar muito o bebê, ele vai ficar muito, entre aspas, mimado, né? Mas assim,
como a gente vinha falar, dessa importância desses momentos de vínculo, a alimentação também faz parte disso, né? Então, assim, a gente tem que pensar também em que parte em que estágio do desenvolvimento a criança se encontra. Se está sozinha, então, absoluta, então a gente tem que... Voltou? Então, se a criança está nesse processo de dependência, por que não dar colo? Por que não olhar para essa criança? Por que não acalentar essa criança nesse momento de alimentação? Já que isso é uma promoção desse vínculo, né? A gente, enquanto educador também, se a criança ela está num momento, numa fase de que ela precisa dessa disponibilidade o tempo todo, não tem por que a gente negar isso à criança, né? E aí a gente vai para uma outra. E a gente pode usar uma teoria relacionada a esse mito também, que é a mãe suficientemente boa ou o ambiente suficientemente bom, que é quando quem está fazendo essa função materna ou na escola, nessa continuidade dessa função, é a cuidadora ou educadora, ela responde adequadamente às necessidades desse bebê, né? Então, assim, não é nem a mais, porque a gente também precisa promover essa autonomia, e nem é a quem, né? Porque a gente, para estabelecer esse vínculo ser muito fortalecido, a gente precisa de uma continuidade. E é justamente nesse vínculo fortalecido que a gente vai fazer com que a criança ela se prepare para os momentos de frustração. Porque nem sempre a gente vai conseguir corresponder a essa criança às necessidades delas o tempo todo e no momento em que ela precisa. Então, no momento que eu falhar, ela vai conseguir lidar com essa frustração. Mas se eu falhar o tempo todo, essa criança ela vai acabar se retraindo, porque é um estresse emocional muito grande. Uma outra afirmativa é que os bebês eles se comportam de algumas maneiras, como chorar, sorrir, fazer birra, como forma de buscar os seus cuidadores. E aí é uma verdade. Os bebês, como é uma tendência inata a esse vínculo, os bebês, eles muitas vezes se comportam como forma de buscar esse cuidador, inclusive por comportamentos que a gente não considera adequado, que é a birra, por exemplo. Mas em todo comportamento, o bebê quer nos dizer alguma coisa. A birra, no caso, uma criancinha um pouco maior, né? Aí a gente fala de 3, 4 anos. Mas, assim, a criança, ela está querendo nos dizer alguma coisa com esse choro, com esse sorriso, com esse buscar. E aí é uma oportunidade, e aí, como eu falei, é mais uma experiência de vínculo. E a gente precisa se dispor a isso para que essa criança ela não entre num estresse emocional muito grande, né? De ela acabar sempre que procurar, ela sorrir, ela chorar e nunca ter uma devolutiva desse cuidador ou desse educador. Então a criança ela se fecha, né, para poder se proteger. Uma outra afirmativa, vamos lá. Falar com o bebê sobre as coisas que ele está fazendo, ajudando o seu desenvolvimento. O que é que vocês acham? É mais uma verdade. A gente poder falar do que está acontecendo com o bebê, dos cuidados, do que você vai vestir, de como está o ambiente, né? Então, isso proporciona à criança uma segurança emocional. E ela vai conseguir, ela vai estabelecer de alguma forma uma comunicação com o outro e uma comunicação consigo mesma.
Nesse caso, a gente pode usar uma das teorias, que é o Rode e o Handley, né? Que é justamente essa sustentação psíquica e esse manejo do cuidador, do educador, para integrar essa criança no espaço e no tempo, né? Então, isso vai proporcionar uma noção de corpo, uma noção de que ela se perceba enquanto sujeito, né? Isso. Agora, é claro que a gente entende todas as problemáticas que envolve, porque a gente fala de quantitativo de profissionais na creche, né? A quantidade de auxiliares. A gente sabe que a demanda é muito grande com relação às crianças, aos cuidados. Mas a gente tem que pensar que se a gente está nesse ambiente para promover esse desenvolvimento, a gente minimamente, quando tiver junto a esses cuidados no banho, no trocar, no alimentar, a gente estabelecer um momento com aquela criança. Uma coisa que eu digo é que não é a quantidade, mas é a qualidade daquele momento, né? Então, é uma coisa para a gente começar a pensar que a gente sabe das demandas de uma escola, de uma creche, mas a gente não pode deixar de estabelecer esse paralelo, né, que precisa caminhar junto, porque a escola também é um lugar de promoção do desenvolvimento do ser. Né? Algumas dessas teorias algum desses termos que eu usei, que é mãe suficientemente boa, o Rode, o Handley, ele faz parte quem fala isso é um autor chamado Winnicott, que ele tem de formação, ele é pediatra e é psicanalista, e ele fala muito dessa função materna e do bebê e da mãe enquanto unidade. Entende? Essas questões que a Fernanda trouxe é muito importante. A gente pode discutir elas um pouco mais tarde, com as dúvidas e as questões que vocês trazem. De fato, essa questão da quantidade de crianças para os cuidadores e educadores que estão nas creches, nas escolas, é uma questão muito pertinente, é uma questão que a gente precisa pensar com muito cuidado e atenção, mas entender que é possível. É possível no que a gente pode, o que a gente consegue fazer naquele ambiente, mas é possível, como a Fernanda falou, que no pequeno tempo que a gente passa com essa criança se sinta acolhida, essa criança se sinta vista e ela saiba que tem alguém que olha para ela, que saiba que alguém se importa com ela. Isso acontece, como a Fernanda falou, nos momentos de cuidado. Então, por isso que a gente ressalta tanto esses cuidados na constituição dessa criança, porque é nesse momento que ela vai construir um vínculo maior com os adultos que estão presentes e disponíveis para ela. Agora a gente vai falar quem vai falar? Oi? Quer falar, Fernanda? Porque a gente tem que pensar, quando a gente pensa em vínculo, a maioria das pessoas atribui isso só ao abraço, ao beijo, ao dizer que gosta. Mas aí o vínculo não é só baseado nisso, ele é da gente legitimar as conquistas daquela criança, os medos daquele bebê, os desafios que ele vai enfrentar, e a gente poder dizer que entende, que está ali com ele para o que ele precisar, mesmo que aparentemente a gente ache que o bebê não está entendendo, né? Mas assim, o vínculo ele vai ser construído baseado nessa comunicação, nessa legitimação, com atitudes e também com a fala. Exatamente. Agora a gente vai passar a palavra para Maiara e depois que Maiara terminar, a gente retoma os comentários e as dúvidas para discutir um pouco mais. Vamos lá, Maiara. Vamos lá. Bom dia, gente, né? Sejam bem-vindos e a gente é muito grato por estar aqui, né, novamente fazendo essas discussões que nos interessam, que nos convocam, né, a pensar cotidianamente estratégias, né, de como acolher melhor essas crianças e suas famílias e também a como pensar esse desenvolvimento, né, diante de tantas especificidades que se dão
na rotina dos cuidados que a gente está lá, né, vivenciando. Então, eu gostaria de iniciar essa reflexão, né, essa conversa que a gente está tendo aqui, com um trecho de uma música de Arnaldo Antunes, né, que é Saiba. Acho que é uma música muito interessante para a gente que cuida da primeira infância. E ela diz assim: saiba, todo mundo foi neném. Einstein, Freud e Platão também. Hitler, Bush, Saddam Hussein. Quem tem grana e quem não tem. Saiba, todo mundo teve infância. Arquimedes, Buda, Galileu e também você e eu. Então, acho que esse fato, né, que ele vai constatando, que ele vai falando através de uma forma muito poética, inclusive, nos faz pensar do que a gente tem em comum, né? Que todo mundo foi neném e que a gente precisou ser cuidado por um outro, né? Por alguém que ocupou esse lugar de função materna, para que a gente ocupe esse lugar que a gente está hoje, né? De falante, de pensar sobre as questões, né? De construir a nossa história, de construir a nossa vida. Eu acho que isso, de alguma forma, também ela volta, né? Ela é revivida, podemos dizer assim, quando a gente cuida do bebê. Então, quando a gente cuida do bebê, isso que é de muito primitivo na gente, de que a forma como a gente foi cuidado também, ela vem com muita intensidade, né? E muitas vezes de uma forma inconsciente, né? Às vezes a gente não consegue se dar conta disso que acontece, mas essas experiências de cuidado também falam muito de como a gente foi cuidado e de como a gente elaborou isso. Então, existem situações que às vezes o cuidado ao bebê pode ser muito difícil, né? E aí eu digo de escutar o choro do bebê, de perceber o bebê no estado de desamparo, né? Muitas vezes uma dificuldade com a família. Eu acho que uma coisa muito importante que Fernanda falou é que a escola, ela não precisa substituir a família. Eu acho que isso precisa estar muito claro, porque na realidade cotidiana, a gente se depara com tantas situações, né? E que é importante saber que essa criança, ela tem uma família, né? Ela tem um lugar onde ela é filho, onde ela é filha, e de que a gente precisa sustentar isso quando essa criança vem para a creche, né? Para que também não, ela não reexperiencie, podemos dizer assim, muitas vezes algo que é de desamparo, algo que é das violências que ela sofre, muitas vezes simbólica. E saber do nosso lugar na educação, sabe? Ter isso muito claro. E acho que é muito importante também essa questão do apego e pensar, mas eu não posso me apegar à criança porque ela vai para casa, ou então ela tem família. O apego, ele é necessário. É importante que a criança construa esses vínculos, como aqui já foi bem falado, com a família e também com esse que está se ocupando dela o dia quase todo, na creche, na escolinha. Então, acho que é importante da gente não misturar as figuras, nem as funções, e saber claramente qual é o nosso lugar. Eu acho que é muito autêntico se a gente se depara com essas dificuldades que vão haver, mas disso que é da gente, de não conseguir diferenciar essas funções e começar a falar sobre isso, sabe? Para que isso não se misture e ocasione outras questões mais complicadas, tanto para quem está cuidando, também quanto para o bebê. Acho que são as questões primitivas, né, e primordiais assim, para a gente começar essa discussão. Então, nos primeiros anos de vida, quando a gente fala, a associação entre o educar e o cuidar, elas não devem ser dicotomizadas nem separadas, elas são indissociáveis. Então, se na primeira infância a gente fala de educação, a gente também fala de cuidados, né? Uma implica a outra, é preciso esse jogo, até porque educar, eu gosto muito dessa articulação, que diz que educar é construir marcas simbólicas. E o que é que essa construção de marcas simbólicas vai ocasionar? Vai permitir que o bebê, né, essa criança pequena, ela se torne um sujeito, que é esse que consegue falar o que quer, né, e consegue ser autônomo,
e que ele se situe numa filiação, né, numa família, numa linhagem, que isso é muito importante para o bebê, e que também ele possa falar, ele possa ser imerso no mundo de linguagem. Então, acho esse conceito muito bonito, né? E que a gente precisa começar a pensar de que marcas são essas que a gente também está repassando para esse bebê na nossa prática de cuidados. Será que a gente está pensando apenas na rotina? E a gente entende que existe uma demanda muito grande de cuidados, né, de bebês, pouca mão de obra, e de que também é muito difícil para quem está nesse lugar de dar conta de tanta coisa. Mas como pensar uma forma que viabilize a promoção do desenvolvimento, que possa construir essas marcas simbólicas, sem necessariamente, né, provocar o desamparo ou alguma falta que seja muito de intensidade para esse bebê. Então, acho que esse é o grande desafio. E na medida que vai se dando banho, que vai se dando alimentação, falar com o bebê, né, explicar para ele o que é que está sendo feito. Agora eu vou trocar sua fralda, agora eu vou dar banho em você. E essa comunicação, ela é imprescindível, porque a partir daí também já estão sendo, né, colocadas algumas marcas simbólicas para essa criança. Agora, a gente imagina, se a gente fala o tempo todo, esse menino é muito virado, esse menino é... Isso também vai ficando registrado na criança. E se há uma repetição, qual é o lugar que essa criança vai ocupar? Se a gente já colocou ela nesse lugar de que ela é virada, de que ela não tem jeito, de que nem consegue controlar ele, sabe? Então, acho que é importante também a gente pensar que lugar que a gente está colocando os nossos bebês nessa relação de cuidados. E que isso é muito importante para ele, porque ele está em desenvolvimento. Então, isso ele pode não lembrar da palavra, e às vezes até pode, mas isso também vai fazendo registros, né, no corpo do bebê, no psiquismo do bebê, que ele vai ocupar um lugar de agitado, porque esse foi o lugar que deram para ele. Então, como é que ele pode não ser agitado, se agitado for um lugar que deram para ele? Então, vamos pensar por aí. E a partir dos 4 meses, né, os bebês já estão circulando pelos ambientes públicos, pelos ambientes coletivos. Quando a gente pensa, né, na creche, então eles chegam muito pequenininhos, né, em pleno desenvolvimento. E é importante também a gente ressaltar que a família, ela é esse lugar primeiro, né, de construção de laços, né, de construção de vínculos que são importantes e de reconhecimento para esse bebê. Então, se o bebê chega na creche, chega na escolinha, é preciso que se sustente esse reconhecimento do bebê, que ele tem uma história, que ele tem uma família e que ele precisa, né, ter uma continuidade dos seus cuidados. Eu acho muito interessante essa questão da função materna, porque se pega muito, né? Tá certo, a gente não pode fazer o papel da mãe, mas a gente pode fazer na educação o que a gente pode chamar de função maternante, que é diferente da função materna. A função maternante, ela sustenta isso, né, do cuidado e da manutenção dos eixos de subjetivação. E o que é que são esses eixos? Esses eixos são aquilo que baliza o desenvolvimento da criança, principalmente no campo psíquico, que vai dizer para a gente, que vai indicar, de alguma forma, se o bebê está conseguindo se desenvolver ou se ele está, né, em sofrimento precoce, ou se ele está tendo alguma outra dificuldade, que a gente precise perceber mais de perto, que a gente precise de um olhar mais cuidadoso. E aí é preciso que o educador, né, e a família, nesse vínculo, nessa relação, eles olhem, né, que vocês olhem, mas não somente vejam, que existe uma diferença entre olhar e ver. Então, quando a gente olha para esse bebê, a gente compreende ele como esse sujeito global, de que ele precisa desse olhar muito cuidadoso. E quando a gente vê, às vezes a gente coloca ele no lugar de uma rotina que precisa ser cumprida, porque ele tem hora, ele tem prazo, né, de tomar banho, de comer, depois ir para casa e tirar um cochilo. Mas em como respeitar esse tempo que é do bebê, também tendo em vista isso que é da rotina.
né? De crianças que dormem mais um pouquinho depois das outras, de crianças que comem mais devagar que as outras, da criança que brinca mais no momento do banho, que quer brincar mais no momento do banho do que uma outra. Então, essas especificidades também precisam ser olhadas nessa relação com o bebê e que a gente também precisa estar muito atento a isso. E por que não dessa disponibilidade? Né? Por que não demorar mais um pouquinho no banho? E por que não conversar mais um pouquinho com esse bebê que está o tempo todo chamando a gente para essa interação? E aí, os eixos de subjetivação, a gente vai aqui discutir alguns deles, e são assim: suposição do sujeito, estabelecimento da demanda, alternância, presença, ausência e função paterna. Vamos lá com calma. De onde é que se pensou esse eixo de subjetivação e como é que a gente pode compreender isso na prática de cuidados, para saber, né, como é que está sendo o desenvolvimento do nosso bebê? Esses eixos de subjetivação, eles estão inclusos, né, no que a gente chama de indicadores de risco de desenvolvimento psíquico ou desenvolvimento infantil, que é o protocolo do IRB, que foi, né, formulado e pensado de uma forma muitíssima ética por um conjunto de pesquisadores de primeira infância, de psicanalistas que se interessam nessa discussão, e foi feito não no sentido de dizer o que a criança tem ou não tem, ou de que ela está em falta ou que não está, mas no sentido de levantar possibilidades de uma intervenção precoce para que a gente ajude esse bebê, né, a seguir no seu desenvolvimento. Então, nós falamos de 4 eixos, que são os que balizam de 0 a 18 meses, né, até 1 ano e 6 meses, até 2 aninhos. Isso que é de muito importante para que o bebê ele consiga fazer de alguma forma. Então, a suposição do sujeito é quando a gente pressupõe na imaginação da gente de que aquele bebê já é alguém que fala. Então, por exemplo, a gente está na relação de cuidados e está tendo trocas entre a criança e o cuidador, né? E a mãe, o pai, enfim. E a gente diz, mas você está me olhando, mas você tem um olhar muito forte, muito profundo, e você está olhando a minha blusa e você está olhando. Então, esse tipo de relação faz com que quem está desse lado perceba que o bebê está olhando para algum lugar, algo está lhe convocando nesse outro, e que quando a gente fala sobre isso para ele, é como se a gente estivesse entendendo de que ele é um sujeito, de que ele é ativo, de que ele é um ser falante, e mesmo ele não falando, mas a gente supõe. E isso é muito importante para a criança. Outra é o estabelecimento da demanda, que é quando, por exemplo, o bebê, nos primeiros meses, ele chora. E aí é preciso diferenciar do que é esse choro. E aí, na relação de cuidado, de uma prática, quem está nesse lugar de função materno, maternante, começa a entender e diferenciar esse choro. Olha, mas João está chorando mais forte. Eu acho que João deve estar com fome. E vai lá em João, dá comidinha para João, e João come a comidinha. Então, nesse momento, né, é muito importante, porque acontece aí o que a gente chama de tradução, né? A função materna, a função maternante, vai traduzir isso para a criança, vai traduzir o choro, vai traduzir a chamada de mão, e que isso é muito legal, né? Porque vai introduzir a criança também no jogo simbólico, né? No jogo da imaginação, no jogo imaginário. Então, por exemplo, quando a criança grita, o educador, ou a mãe, ou o pai, sabe o que ela quer? Nem sempre. Mas a gente, na prática de cuidados, vai dando sentido a isso. Do que é o choro de pegar no braço, do que é o choro para amamentação ou para alimentação, do que é o choro para a gente ir lá perto, para olhar, para brincar um pouquinho, para interagir, para falar. Então, isso é muito importante. Uma outra questão, que é o terceiro eixo, é o eixo de alternância, presença-ausência, e isso é muito importante. Por quê? Porque aí está a questão da falta. Vamos lá, o que é essa falta? Na relação de cuidados com o bebê, é importante que a gente seja suficientemente bom, como Fernanda pontuou.
nem para mais, nem excesso e nem para falta. A gente precisa equilibrar essa relação de cuidado com o bebê a ponto de permitir ele também a nos convocar. Então, se a gente dá tudo para o bebê o tempo todo, ele está com fome, dá comidinha, vai sobrar um espaço para ele convocar a gente, será? Vai sobrar um espaço nessa relação para que ele nos olhe de uma forma diferente, que a gente interprete esse olhar, ou então, no momento de conversa, no turnos de fala, que a gente, né, diz assim, mas agora você acabou de tomar banho e você está muito cheiroso, e o bebê pode fazer algum som, né, alguma vocalização, e aí você diz, então quer dizer que você está falando, você gostou do banho que a gente lhe deu? Então, isso é um exemplo muito claro de que é importante dar também a voz para a criança. Existe esse que fala, mas também existe uma criança que supõe-se que ela está interagindo com a gente, de alguma forma ela está. Então, esses turnos de ausência e presença também são importantes para a constituição psíquica do bebê. E outro exemplo, nem sempre, né, as professoras, os ADIs, enfim, os auxiliares, vão estar disponíveis para a criança o tempo todo. E a criança muitas vezes pode convocar, mas você pode estar em cuidado com outra criança, você pode estar em outra atividade, e você não vai conseguir dar conta daquela criança naquele momento. Né? Claro que não seja uma questão de não fazer porque quer, mas porque está ocupado em outra atividade. Isso é muito importante porque a criança vai começar a entender. Olha, nem sempre que eu chamar, ela vai estar aqui. Nem sempre, né, que eu gritar, que eu fizer meu gritinho, ou que eu fizer assim com a mão, ela vai poder vir, porque ela está ocupada, ou ele está ocupado em outra atividade. Mas eu entendo, né, o bebê lá, nas suas reviravoltas, vou começando a entender de que já já ela vem. Que eu não preciso ficar desesperado, que eu não preciso mais gritar como eu gritava antes, porque já vai começando a entender que com o tempo, daqui a pouco, esse educador vem e faz, mas você já estava chorando, mas eu estava ali fazendo outra coisa, eu estava ali dando banho em fulaninho. Isso vai começando a fazer sentido, né, para o bebê. E, por fim, a gente fala de função paterna, que não se refere a uma figura, né, de um homem, mas se refere a um lugar que fala dessa separação. Então, a gente pensa, nos primeiros anos de vida, nos primeiros meses de vida, o bebê, e esse que ocupa o lugar de função materna, é como se fosse um só. E ele precisa dessa unidade para que depois ele se separe. Então, a mãe fica aqui com o seu bebê, e né, muitas vezes é muito difícil de se separar dele, né, de colocar ele na creche muitas vezes, ou de dividir os cuidados com outra pessoa. Existem essas questões da maternidade também. Mas que é importante dessa dependência absoluta para que o bebê ele consiga ir se separando. E essa separação é dolorosa para ele, porque ele ainda não tem, né, estrutura psíquica para entender, por exemplo, que a mãe precisa trabalhar e que ele vai entrar na creche aos 4 meses. E aí eu sempre ressalto a importância de se falar com o bebê. Será que a gente conseguiu falar com o nosso bebê sobre o tempo da pandemia? Ou a gente acha que eles não compreendem o que a gente está vivendo? Né? Acho que é importante a gente pensar nessas estratégias. Então, existe um mito. Por que falar ao bebê? Mas ele não entende, ele não compreende. E aí a gente sempre reitera, ele pode não entender do ponto de vista da metacognição, de pensar por A mais B do que é está acontecendo. Mas ele consegue perceber, né, essa voz, esse olhar, esse acalento que vem do outro, como uma medida de segurança. Então, os bebês também precisam, né, conversar, a gente também precisa explicar para o bebê o que é que está acontecendo, o que é que a gente vai fazer, porque eles também precisam, né, dessa relação também de discurso, de linguagem, e a partir daí que ele também vai passando por aquele momento de imitação, né? A gente fala uma coisa, ele está lá imitando, para que depois ele constitua o próprio vocabulário, a própria fala, e adentre nesse mundo simbólico, né, da linguagem de uma forma geral. Tem uma psicanalista, né, chamada Françoise Doutor, francesa, que a discussão dela gira muito em torno de falar ao bebê.
Então, desde o nascimento, é importante uma prática de cuidar, mas também de falar ao bebê, tanto a sua história e a área de especificidade dela, né? São bebês que foram abandonados, bebês que estão em extrema situação de vulnerabilidade, bebês que estão em acolhimento institucional, e é belíssimo o trabalho dela, né? E muitas pessoas fazem hoje em dia, que é importante que a gente faça, de falar ao bebê. Então, ela fazia muito, quando o bebê chegava no acolhimento institucional, por exemplo, de dizer, olha, você chegou aqui, né? Trazido, por exemplo, pelo conselho tutelar, ou por alguma entidade do Estado, né? Quem vai cuidar de você é fulaninho, fulaninha, você vai ficar confortável aqui. Você pode se sentir desconfortável, mas a gente vai estar aqui para te acolher. Então, esse tipo de fala direcionada ao bebê é muito importante porque, por exemplo, ela percebia que muitos sintomas que os bebês faziam no corpo, de feridinhas de dermatite, ou bebês que estavam apáticos, ou bebês que não conseguiam interagir, depois dessas falas direcionadas e de explicar a história para esse bebê, eles conseguiam reagir, né? Não é uma causa e efeito, também não é um passe de mágica, mas é um trabalho, né, muito interessante, muito direcionado, que não é feito também de qualquer forma. É preciso construir um laço com esse bebê, né, com a história, para que ele se sinta confortável também para ouvir sobre sua história. Acho que são essas questões. E aí, para encerrar, acho que falando da separação, então, lá pelos 8 meses, por exemplo, acontece uma fase chamada de fase do estranhamento, né? Que é quando o bebê ele começa a estranhar todo mundo. A gente diz assim, mas ele não estranhava ninguém, agora ele está chorando, não quer ir para o braço de ninguém. Está estranhando todo mundo. A gente acha às vezes que é birra, que é manha, porque as crianças vão reagir de uma forma diferente uma com as outras, né? E essa fase, ela é muito comum, né? E a gente precisa também pensar nisso. Por que será que ele está estranhando todo mundo? Por que será que ele não quer mais para o braço de todo mundo? Porque nesse momento acontece esse efeito de separação, que é quando a criança vai percebendo, ô, gente, mas esse que eu vou para o braço não se parece com a minha mãe, não. Não se parece com esse que eu tenho um vínculo mais duradouro, que eu tenho um vínculo, sabe, de estar ali quase todo dia, pertinho e tal. Eu acho que ele não se parece, não, com essa pessoa, não. E aí começa a se estranhar, porque ele começa a diferenciar a mãe dessas outras pessoas. Então, voltando a essa questão da separação, né? Então, a dependência absoluta ela é importante, mas esse processo de separação também é mais importante porque a criança começa a se diferenciar do que é ela e do que é um do outro. E aí começa a surgir a alteridade. Ela não precisa mais ser uma extensão de quem cuida dela. Ela agora precisa, né, falar em nome próprio, ser reconhecido pelo nome e ser diferente. E isso muitas vezes puxa para a gente que está na educação, que às vezes a gente fica, né, um pouco, mas o que é que aconteceu com essa criança? E aí vem a birra. A birra, né, por mais difícil que às vezes seja de lidar, também é efeito dessa separação. É um efeito de saúde mental da criança. É uma reação que o bebê tem, que a criança tem, de dizer assim, olha, agora eu estou lá pelas autonomias, sei diferenciar o que é minha mãe e o que é o outro, e agora também eu consigo falar em nome próprio. Então, eu preciso que você se separe um pouquinho de mim para que eu possa caminhar, né? Isso é muito difícil também, permitir a autonomia do bebê, permitir a autonomia da criança. E eu achei muito interessante que nos comentários alguém falou, né, que é necessário o apego, é necessário se pegar no colo, mas também é necessário apostar nessa criança e na sua autonomia, para que ela consiga se desenvolver. E aí, nesses momentos de separação, é onde a gente vê, por exemplo, o objeto transicional. O que é esse objeto transicional? É aquela naninha, é aquele brinquedo favorito, né? Aquele ursinho de pelúcia, aquele paninho que a criança muitas vezes traz de casa, para a creche, para a escola, ou que tem algum brinquedo preferido lá, né, no ambiente que ela está vivenciando isso tudo, e ela se apega, às vezes ela não quer deixar ninguém brincar com esse brinquedo.
E a gente percebe que diariamente tem um apego, ela chega, pega o brinquedo, fica ali com o brinquedo, ou então traz de casa. E o que é isso? É uma forma da criança se sustentar. Né? É como se, vamos pensar assim, de uma forma mais clara. Existe uma função materna, que ela está sendo sustentada, e esse desamparo, essa autonomia também é tão difícil para ela, que ela precisa se agarrar um pouquinho dessa mãe, ela precisa se agarrar um pouquinho desses cuidados, e dizer assim, olha, eu estou me separando, mas também tem esse objetinho aqui, que eu estou aqui com ele, que ele faz me lembrar de quem cuida de mim. Então, é aquela coisa, né? Estou separando, mas estou aqui. Então, isso também é importante, que a gente respeite, né, esse tempo da criança e saiba entender que esse movimento de ter um objetozinho, de ter um paninho, é importante para ela, é importante também para a separação, né, de que é tão difícil. E aí tem um exemplo belíssimo, né, de Freud. Ele fala sobre um jogo chamado Fordar. O Fordar é um jogo simbólico que ele começou a perceber que o netinho dele, de 1 ano e meio, toda vez que a mãe saía, ele pegava um carretel, enrolava, jogava para debaixo das cortinas e depois puxava. E aí, quando ele jogava, ele fazia oh, né, nesse espanto de jogar o objeto. E depois ele trazia de volta o carretel e fazia dá. Né? E a partir daí surgiu o for-dá, que é esse jogo simbólico da criança, que aí Freud percebeu que era uma forma do netinho dele de suportar essas ausências da mãe. Então, como é que a gente está percebendo também na nossa realidade, como é que os bebês estão se separando dessas mães que precisam trabalhar, né, que precisam ter outras ocupações, e que é importante, em alguma medida, que elas também tenham outras ocupações, mas como é que eles estão lidando com isso? E como é que a gente está percebendo isso nos nossos ambientes? Será que a gente está conseguindo respeitar os objetivos das nossas crianças? Será que a gente está conseguindo, né, dar banho e também dar voz, dar potência a esses bebês? Então, acho que acabei falando um pouco demais, mas se vier alguma outra questão, né, como forma de pergunta, a gente está aqui para responder. Acho que é isso. É muito legal a fala de Mayara, né? Essa questão de como a comunicação com o bebê é importante para criar vínculo e também para que ele possa compreender o mundo que ele está inserido. E aí também, não apenas na linguagem verbal, mas também olhar as questões das linguagens não verbais, dos gestos que ele faz, do movimento que ele faz, das expressões corporais e faciais também. E a gente agora vai para algumas dúvidas, né, algumas questões que foram levantadas aqui no YouTube sobre as temáticas que as meninas trataram. Aí uma das primeiras questões pediram para a gente falar um pouco sobre o cuidar e o educar, né? Entender, sobre essa relação. O que é educar, o que é cuidar, o cuidar e educar é a mesma coisa, não é? Na educação infantil, pensando sempre nessa questão de 0 a 3 anos. Então, se Fernanda quiser responder, e depois que Fernanda responder, Maera complementar, a gente segue para essa questão e depois a gente passa para as outras. Eu acho que deve ter algum problema com a. Foi. Com relação a esse educar e esse cuidar, né? Que é como eu tinha falado antes, que existe esse mito de que quem faz a parte da educação, esse fazer pedagógico, não participaria desses cuidados. A gente se refere a esses cuidados, principalmente quando a gente fala dessa rotina, né? Do banho, da alimentação, do vestir, né? Do brincar também, que é que também é importante na educação desse fazer,
né? Não é só o A, E, I da sequência numérica, entende? E você vai introduzindo esses conteúdos a partir também do educar, enquanto a criança se entender como sujeito. Como é que ela vai definir esses conceitos se ela não tem uma apropriação de si, não é? Eu acho que também uma questão em relação a essa questão do cuidar e educar, a gente pensar que eles dois andam juntos, lado a lado, principalmente, sobretudo, de 0 a 3 anos. Quando a criança ela vai aprender e ela vai se constituir num ato de cuidado. Então, quando a gente educa, a gente também está cuidando. E quando a gente está cuidando, a gente também está educando. Quando a gente pensa na educação de criança, de bebês e crianças pequenininhas de 0 a 3 anos. Então, por isso que também é muito importante a gente olhar para essas questões de cuidado e de educação. E pensar o que é que o bebê precisa nesse momento da escola. Quais são as ações que a gente precisa ter com esses bebês? É diferente, claro, de uma criança de 4 anos ou de uma criança de 5 anos. São necessidades diferentes, são demandas diferentes. E aí eu acho que uma questão muito interessante que a gente pode pensar é o que a BNCC traz para a gente, que são os campos de experiência. Pensar que as ações que a gente vai fazer com esses bebês, elas têm que estar, elas têm que ter, estar em volta de experiência. A gente pode pensar que a educação desses bebês, dessas crianças pequenas, tem que ser experiências, e experiências de qualidade, experiências positivas. Que trabalhe o eu, o outro, essa diferenciação que Mayara falou e Fernando também, quem sou eu, como eu me constituo, o que eu sinto, o que eu sou, o quem é o outro, quem é esse outro que é meu par, que são as outras crianças, e quem é esse outro que cuida de mim, que é o professor, e o auxiliar também. E também as questões da linguagem corporal, da linguagem também da fala, do verbal, e pensar qual é o currículo para esse bebê, quais são as especificidades para esse bebê, pensando que a gente, para o bebê e para a criança muito pequena, é muito importante a gente pensar a educação como vivência. Tudo que ela vai vivenciar, tudo que ela vai experienciar, tudo que ela vai explorar é educativo e é também cuidado nesse espaço. Então, a gente, quando pensa na educação de bebês e crianças, a gente precisa pensar nessa questão de que é vivência, que é cuidado, que é educação e que é experiência. Eu acho que a gente pode passar para outra pergunta, que é muito interessante, que é essa questão da. Deixa eu ver aqui. Que é uma pergunta que eu acho que vai muito do que as meninas falaram, que é: tem um bebê que chora muito e nada o atrai, envolvendo todas as familiares para cuidá-lo o tempo todo. O que eu devo fazer? Aí, se alguém quiser responder. Repete, por favor, a pergunta, Carol. Tem um bebê que chora muito e nada o atrai, envolvendo todas as familiares para cuidá-lo o tempo todo. O que devo fazer? Acho que é importante a gente pensar também, né, em que contexto esse bebê está, em que contexto ele veio, quanto tempo ele está na instituição, se ele já está adaptado à rotina, né, de como é que está sendo visto esse choro do bebê. Se ele já está mais ou menos a um tempo de adaptação, né, que é normal para a faixa etária de todas as crianças que chegaram junto com ele, e se ele chora o tempo todo e que vão lá, tentam acalentar, tentam, né, sustentá-lo de alguma forma e ele não está conseguindo, acho que é importante a gente pensar, né, numa possibilidade e um sinal de risco. Porque dentre as questões de sinais de risco estão esse choro ininterrupto do bebê. Isso que, né, acho que é importante também a gente pensar do que é isso que não chama o olhar do bebê. Muitas vezes a gente chega lá e faz fulano, fulano, o bebê não vai querer olhar assim, né? Porque ele vai olhar, eu tem alguém me chamando, mas para que eu vou olhar?
Então, acho que tem uma gama de questões, né, dessa relação que precisa estar muito sustentada. E aí eu pergunto, né, fala que as auxiliares, elas ninguém consegue, né, acalentar esse bebê, mas existe uma especificamente que ele conseguiu fazer um laço maior, né, porque assim como na vida da gente, o bebê também acaba elegendo um cuidador de referência, né, nesses espaços de cuidado. Então, será que tem uma referência para esse bebê? Ou será que está todo mundo tão dividido que ele não conseguiu ainda perceber esse cuidador que vai fazer um laço maior com ele? Então, acho que são questões para a gente pensar. E de que se esse choro associado a esse não olhar, né, a um sono, alimentação conturbada e a outras questões, eu acho que sim, podem ser sinais de risco para o desenvolvimento do bebê, né? Mas aí eu acho que é muito perigoso também eu falar isso para não correr o risco de enquadrar o bebê numa categoria de, talvez, de sofrimento, mas que eu acho legal, né, ter percebido isso no bebê e que talvez mereça um olhar, sabe, um encaminhamento para saber do que se trata, por que é que ele está chorando tanto, já consegue se traduzir por que é que ele chora tanto, em que situações ele chora mais, ou que... Acho que são questões, na verdade, para a gente pensar, né? Não me sinto à vontade também de dizer uma resposta pronta, porque cada bebê é único. Eu não também, né? A gente não está lá presente para perceber também de como é que está sendo isso. Então, acho que é muito delicado falar sobre isso. Tem uma questão que ela se assemelha a essa, eu acho que a gente já pode emendar, né? Que é como agir com aquela criança que quer só ficar com você. Eita, quer falar essa, Fê? Tirar do mudo. Eu acho que é como você disse, né? A criança ela acaba elegendo esse cuidador de referência. Claro que numa instituição escolar, às vezes fica muito difícil você se dedicar apenas a uma criança quando ela só quer você, né? A gente sabe disso. Mas assim, se você tem uma maior inclinação com essa criança acabou fazendo essa eleição, né? Esse vínculo maior com você, eu acho que cabe sim, de alguma forma, a gente se inclinar um pouco mais para isso. Talvez seja você que consiga acalmar, que você que consiga fazer com que ela tenha um pouco mais de autonomia, você que consiga fazer esse desenvolvimento mais facilmente, já que ela criou esse vínculo com você. Acho que não é uma coisa de você se preocupar muito com relação a isso. Claro que você não vai poder atender o tempo todo, e aí, como a gente falou, né, desses momentos de frustração. Se esse vínculo, se esse vínculo foi bem estabelecido, como está aparecendo, ela vai ter os momentos que ela vai conseguir suportar esse momento que você vai precisar se afastar. Né? Então, eu acho assim que não é que a gente não precisa ver como um problema. Claro que é como eu falei, né? Tem os momentos que você vai precisar se afastar, mas esse vínculo bem estabelecido, ela vai conseguir dar conta disso. Quer falar, Mai? Não, acho que você foi muito clara, muito objetiva. E é importante pensar que, quando a gente fala em creche, educação infantil e na educação de crianças pequenas, essas crianças elas têm adultos de referência, que podem ser escolhidos consciente ou inconscientemente. E aí é nesse adulto que ela vai se referenciar, que ela vai buscar esse adulto. Se ela busca esse adulto se sentindo insegura e ela tem uma dependência muito grande dele para, por exemplo, inibir que ela brinque, que ela explore o espaço, eu acho que também cabe pensar quais são as ações que esse adulto está fazendo. Uhum. Sabe? Será que esse adulto está dando segurança para ela, mas ao mesmo tempo está dando uma oportunidade para ela ter autonomia em suas ações, no seu brincar? É muito importante a gente perceber isso.
o que é um vínculo seguro e o que é um vínculo inseguro, porque tem essas duas questões também. É Aquela importante. de responder adequadamente a criança. Exato. Você vê em que estágio do desenvolvimento aquela criança está, se ela é capaz de fazer algumas coisas sozinha. E se a gente está fazendo com que essa criança seja muito dependente da gente. Uhum. É isso? Exatamente. Tem muitas pessoas perguntando, pedindo dica de livros e de textos sobre a temática e perguntando qual é a base teórica que vocês estão utilizando. Aí, se vocês quiserem falar um pouco sobre isso, dar dicas, eu também depois tenho dicas para dar, mas aí vamos falar com as palestrantes primeiro, né? As meninas que fizeram a fala. Se vocês quiserem falar, Fernanda falou um pouco sobre o Winnicott, mas também ela traz outros autores. Então, Fernanda, se você quiser dizer. Com relação aos mitos, né, que a gente trabalhou hoje, que a gente pôde discutir, como eu falei para vocês, eu usei muito a teoria de Bowlby, né, e de Winnicott, né, a abordagem psicanalítica, né? E Bowlby, ele trabalha muito essa teoria do apego, né? O apego seguro, o apego ambivalente, né? Essas questões são autores bem importantes quando a gente fala com relação ao estudo dos bebês, né? Essa questão do vínculo também muito importante. Uhum. E eu, né, também me identifico muito com a psicanálise, especificamente com a psicanálise mais lacaniana de Freud e Lacan. Então, as minhas discussões como psicóloga também e estudante, né, da educação, no mestrado, eu tenho feito essas articulações. Então, acho que é importante situar, né, que no mestrado estou estudando sobre os bebês em acolhimento, em situação de acolhimento institucional, né, desses sinais de risco de sofrimento psíquico que podem, né, ter ou não nesses espaços, em como a gente pensar, né, em ações que possam promover o desenvolvimento desse bebê e também dessa relação com o educador. Então, eu gosto muito da psicanálise, a minha concepção de sujeito, porque eu acredito, né, muito nesse peso das relações precoces, nesse sujeito do inconsciente, e de que a gente é totalmente atravessado por isso na relação de cuidados com o bebê. Então, quem se interessou, eu falei sobre a questão de falar com o bebê, né? Tem esse livro aqui, que é de uma psicanalista francesa, fazendo aqui a divulgação, Miriam Segé, que é Se os Bebês Falassem. Ele é muito didático, ele é muito importante, eu acho que todo mundo deveria ler ele. Depois que a gente lê, a gente consegue ter uma outra concepção, sabe? De tanta coisa na relação com o nosso bebê, como a gente cuida dele. E existe uma outra que é François Doutor. Eu acho que ela é mais conhecida, tem vários livros publicados aqui no Brasil, mas, né, a gente vai lá no NINAP e vai divulgar também, né, essas leituras que a gente faz e esses livros também que são muito interessantes. Em relação aos bebês na creche, eu queria dar a dica de dois livros que são bem interessantes e que falam muito sobre essa questão, que é Bebês Recém-Nascidos, Ciência para Conhecer e Afeto para Cuidar. É um primeiro livro. E eles são de autoras brasileiras de São Paulo, que elas discutem muito essa questão do bebê, o desenvolvimento do bebê, a relação afetiva desse bebê em ambientes de coletivos de cuidado e educação, como a creche. E o outro é Bebês na Creche, que é Bebês na Creche, Contribuições da Psicologia do Desenvolvimento, que também é um livro que vai trazer diferentes artigos, uma coletânea de artigos que vai falar sobre importância dessas questões do bebê, desde vínculo, as contribuições da neurociência, as contribuições da comunicação, por exemplo, que Mayara também fala, dessa questão da linguagem. São dois livros bem completos que falam sobre temáticas que envolvem a educação de bebês, mas com pontos diferenciados. E também tem um livro que é muito legal, que é mais voltado, é um livro mais inicial, voltado também para os pais, e também para os educadores, que é da nossa coordenadora do NINAP, que é Pompeia Vila Lira, que tem disponível online também, gratuito, e também vocês podem comprar o livro físico,
que é Entendendo o Desenvolvimento Infantil. Esse livro ele vai falar sobre essas questões iniciais de apego que a Fernanda falou, vai também trazer questões importantes de como promover esse apego e também vai dar dicas de atividade de como a gente pode promover esse apego a partir dos 0 a 3 anos, dando dicas de atividade para cada etapa, cada fase dessa criança, por exemplo, 0 a 6, de 6 a 1 ano, de 1 a 2. Então, são livros bastante interessantes que a gente pode aprofundar um pouco mais sobre essas questões. E outro livro que eu queria falar também é um livro que é Abordagem Pickler para a Educação Infantil. A abordagem Pickler ela é uma abordagem que está chegando no Brasil agora, ela é muito conhecida lá fora, mas no Brasil ela está sendo difundida agora, e ela fala justamente sobre essas questões que as meninas falaram, sobre como é importante a gente ter o vínculo, como é importante a gente dar segurança afetiva para essa criança, e como essa segurança afetiva vai promover que a criança ela possa se desenvolver de forma autônoma, possa se desenvolver com segurança e livremente, respeitando seus ritmos, respeitando suas fases, respeitando seus interesses no entorno. E aí eu queria também falar mais uma dúvida que apareceu aqui nos comentários, que é, se vocês puderem, por favor, comente acerca da formação dos professores de creche. Vocês acreditam que a formação inicial prepara os professores para as especificidades dos bebês e crianças pequenas? Polêmico. Quer falar, Mayara? Bem, eu acho que a formação tem o intuito de ser uma coisa mais generalizada, que fale sobre o desenvolvimento da criança, né, de uma forma mais global, mais pontual, para que se entenda minimamente do que se trata o bebê, né, dos cuidados que ele deve ter. Mas eu acredito que é necessária uma formação específica para que a gente entenda questões, por exemplo, como eixo de subjetivação, né, como isso que Fernanda trouxe, né, do que seria um ambiente suficientemente bom, como promover esse espaço, da questão da linguagem para o bebê. Então, acho que é muito legal a gente entender esse universo como um todo, mas é muito mais importante a gente saber essas especificidades para saber trabalhar no nosso cotidiano. Porque se a gente tem uma teoria e se a gente se apropria dela e entende como ela funciona, a gente não precisa estar dizendo lá na nossa prática, mas isso que eu estou fazendo é isso, mas aquilo ali é outro. Não, isso vai estar tão intrínseco em você, faz tanto sentido para você, que você vai na prática de cuidado fazer isso com a criança, né, sem necessariamente estar precisando decorar do que se trata uma teoria. Eu acho que, às vezes, esse é o perigo de uma formação, sabe? Fica muito preso a uma teoria, mas como pensar isso na prática? Então, para mim, isso é um pouco polêmico, porque eu acho que precisam, sim, ter formações específicas. Inclusive, né, Fernanda, a gente fez uma pesquisa 2 anos atrás sobre a birra no espaço de creche, e, assim, foi muito interessante, porque na visão da maioria das educadoras, a birra estava associada à agressividade e à violência. Então, como se tratava de contexto de vulnerabilidade, então elas diziam, né, claro, a gente entende, que a criança fazia birra porque era comum desse espaço que ela convivia ter esse tipo de comportamento, quanto que a birra é uma diferenciação de que a criança é desse outro que cuida. Então, vejam como uma formação ela é importante para a gente explicar do que é a birra, do que é esse processo de diferenciação da criança e do outro, e de que isso é importante que a gente acolha, né? Não direcionado a gente, ele está fazendo isso comigo, ele tá com raiva de mim. Pode estar também, faz parte, as crianças às vezes têm raiva da gente, mas em como saber lidar com isso, de uma forma que a gente não tome para si, né? E fica ali numa briga com a criança. Então, acho que isso é muito importante. Mesmo. Eu acho que tem até uma, Carol, tu me confirma uma pergunta aí com relação a isso, né? Uma criança que não aceita ser contrariada nas suas vontades e atitudes, né? Uhum. Né, Carol? Isso, tem uma questão. Tem essa questão que perguntaram. Eu acho Pode falar. até que assim
a fala de Maiara, a gente já começa a entender assim que tipo de vontades são essas, de que atitudes são essas, a gente pensar um pouquinho nesse contexto, né? E que maneira violenta é essa? Será que é uma birra? Só um choro, um tapa, uma mordida? Eu acho que algumas pessoas falaram com relação à mordida, né? Uhum. Talvez a gente começar a pensar, né, em que momento a criança está. Eu não sei quantos anos a criança que ela está falando está, mas assim, se a gente pensar 3, 4 anos, já tá na fase que a gente chama fase da birra, né? Que é esse momento de se diferenciar do outro, de dizer que tem desejo, que tem vontade. E aí, claro, a criança ela não vai conseguir comunicar de uma forma efetiva como a gente espera. Ah, esse brinquedo é meu e eu quero ele para mim agora. Ela vai Uhum. mostrar da maneira que ela sabe, que às vezes é mordendo, empurrando, olha, e puxando. Então, assim, cabe ao adulto talvez interpretar para a criança esse momento. Olha, eu sei que está difícil para você, eu sei que você queria esse brinquedo agora, mas o amiguinho a gente não pode tomar. Eu sei que você está com raiva, ou eu sei que você está triste, ansioso, e colocando para a criança, interpretando, se comunicando com ela, para que ela consiga entender o que ela está sentindo. E aí, claro, não vai ser na primeira, na segunda, na terceira, mas talvez mais para frente ela consiga dar conta do que ela está sentindo sem precisar bater, por exemplo, ou morder, para dizer que ela não quer aquilo. Né? Então, assim, que vontades são essas que assim, incomoda tanto ao outro, ao cuidador, que a criança tenha? Talvez seja uma coisa para a gente poder pensar. Né, Carol ou Maiara, se você quiser acrescentar também. Não é a questão da mordida, né? Que é muito comum das crianças estarem lá mordendo. Vê só, de 0 a 2 anos, a criança está numa fase que é a fase oral. Então, ela sente prazer em tudo que é da boca. E aí vai nascendo os dentinhos. E eles querem usar esses dentinhos, porque eles sentem prazer nesses dentinhos. E aí ele vai querer morder o outro, morder todo mundo, porque ele quer experimentar isso que é de novidade na boca dele, né? Nessa fase do desenvolvimento. Mas aí é claro que a gente precisa pensar que também não vai permitir que a criança morda a outra, né? Que isso vire uma rotina de desgaste, e principalmente também, né, para essa criança. De mediar e talvez de explicar para a criança, né? Dizer, olha, eu sei que você está com os dentinhos novos, eu sei que você, né, está gostando muito de fazer isso, mas assim, não é legal fazer isso no coleguinha, né? Vamos tentar fazer de outra forma, vamos tentar usar outra estratégia, né, disso acontecer, e talvez uma alimentação, né, na alimentação, talvez um momento lúdico de contar história, né, sobre esse tempo de morder. As crianças gostam muito dessas atividades lúdicas, e é como a gente sempre fala, né, falar com a criança. Então, não adianta dizer assim, para de morder essa coleguinha, rapaz, faço não. E a criança vai dizer, disseram para não fazer mais isso, mas vou fazer de novo, né? Então, isso é muito forte. E a gente precisa mediar, né, essas relações. E aí tem criança que, por um tempo, depois para de morder, né? E aí vai fazendo outras coisas. Tem criança que no brincar, através do brincar, ela vai trabalhando isso, vai elaborando essas mordidas, né? Depois vai para a fase do cocô, para a fase do desfraude. Então, assim, são etapas que são importantes e cada criança vai vivenciar de uma forma única. Perfeito. Ligado também a essa questão da birra e da mordida que vocês estão comentando, surgiu outra questão, enquanto vocês falavam, que é a seguinte: essa birra também está ligada a tudo que a criança quer fazer? Exemplo, chorou, aí a gente faz à vontade, aí a gente faz à vontade e deixa a criança fazer o que quer, ou intervém, ou diz o não. O que fazer? Eu acho que, assim, também é aquela questão da comunicação, né? Então, a criança, ela não vai ter uma comunicação tão efetiva dela dizer exatamente o que quer ou o que está sentindo. Então, a birra pode entrar nesse momento.
né? Que assim é um termo popular, né? Birra, mas assim a criança ela pode fazer a birra para dizer o que ela quer e assim muitos adultos tendem para barrar aquela birra a fazer o que a criança quer. Aí ela chorou, se jogou no chão, então eu vou dar o brinquedo ou comprar alguma coisa que a criança queira. Mas aí, quando a gente diz que a criança se expressar, não significa que a gente precise fazer tudo o que ela quer. Eu acho que aí, como o Mara estava falando da função paterna, né? Essa introjeção da lei, dos limites. Então, assim, chorou. Você dizer para poder dizer para a criança, olha, eu entendo que você quer comprar esse brinquedo, mas assim, eu não posso. Entende? Você está legitimando o desejo da criança, o que ela quer, você está entendendo o que ela quer, mas naquele momento você não pode atender. Não pode nem precisa atender, porque se a gente atende tudo que a criança solicita, né? Que lugar vai sobrar para ela dizer depois o que ela vai querer? Exatamente, é aquele lugar da falta que também precisa Exatamente. existir. Né? Então, às vezes, a gente dá tudo sem a criança nem expressar que deseja aquilo. Então, a criança não tem esse lugar de falta que é tão importante e faz parte da Constituição. Uhum. Né? E a criança é esperta, né? Muitas vezes esse jogo é para, eita, eu quero aquele brinquedo ali, mas não era do brinquedo agora, mas eu quero aquele brinquedo. Então ela chora, né? Ela faz uma movimentação para que o adulto ele fique nesse lugar de pegar e dar para o que ela quer, né? Enfim, é o jogo que a criança faz. E ela vai arrumando seus jeitos de lidar com isso tudo. E que é importante que também a gente não responda. E a criança vai chorar, a criança pode gritar, a criança a gente pode acolher, com certeza, né? Escutar essa criança. Mas se ela continuar no movimento de agressividade ou de choro constante, acho que é importante deixar ela se acalmar também, né? E que a gente não vai conseguir dar conta disso tudo, não vai conseguir também dar conta de tudo que é da criança. Às vezes é importante que ela chore mais um pouquinho e depois ela vai se acalmando, contanto que primeiramente você acolha, né? Que você não mas não quer não, então fica aí. Não é bem assim, né? Acho que a mediação é importante, mas também dela ir se acalmando e ela começar a entender que nem sempre o que ela pedir você vai poder dar, né? E a vida é assim. Nem tudo que a gente quer a gente consegue ter, né? E a gente consegue sobreviver com isso. Exatamente. Eu acho que as meninas conseguiram responder a maior parte das perguntas. Foi uma discussão muito rica, uma discussão muito boa, que trouxe diferentes aspectos de como cuidar e de como educar esse bebê, essa criança pequena, e de como a gente pode escutar o que eles têm para nos dizer, sabendo que eles são potentes, sabendo que eles são capazes de interagir conosco e eles têm algo a falar conosco. Claro que do jeito dele, da maneira dele, mas a gente pode significar isso, e a gente pode e deve significar isso. E a gente quer convidar vocês também para outras lives que vai acontecer hoje. Ainda, esse momento do NINAP ainda não acabou, ainda tem mais duas lives que vai acontecer. Uma às 16 horas, que vai ser com Mirela Farias, que é a pesquisadora do NINAP também, Mirela é pedagoga, e ela é doutoranda em psicologia e ela pesquisa as questões relacionadas à síndrome congênita do Zika vírus. E ela, juntamente com Pompeia Vilachão Lira, né, que é a coordenadora do NINAP, elas vão estar com duas mães de crianças com a síndrome e, e elas vão falar sobre essa promoção e desenvolvimento das crianças com a síndrome e vão falar sobre como a gente pode incluí-las na educação. De noite, a gente também vai ter uma outra live com Pompeia, com o professor Paulo André, e vai falar sobre educação, educações remotas para a educação infantil, né? O que, que pode ser feito, quais são as possibilidades, qual é o melhor caminho, quais são os melhores caminhos que a gente pode seguir, que vai ser também às 8 horas da noite, às 20 horas. A primeira live vai ser às 16 e a segunda live vai ser às 8 horas, às 20 horas. E aí a gente quer dizer que essa conversa não para por aqui. Então a gente pede para você seguir as páginas do NINAP,
o Instagram e o Facebook. Também se inscrever no canal, porque os vídeos da Semana do Bebê vai estar lá. E também se convida vocês a seguir nosso perfil da Vincular, a Vincular Consultoria, que é composta por nós três, né? Por mim, Carolina, por Maiara e Fernanda. Além da gente ser membro do NINAP, a gente também tem essa consultoria, que a gente vai discutir também as relações específicas dos bebês, das crianças bem pequenas, de 0 a 3 anos. Então, é Vincular Consultoria no Instagram. E as dúvidas que vocês tiverem sobre essa live, vocês podem colocar, porque a gente está fazendo um banco de dados do NINAP com todas as dúvidas que tem a partir de todas as lives que a gente está fazendo, para depois, na medida do possível, a gente ir respondendo e não deixar vocês sentindo falta de alguma conclusão. Diante disso, né, eu quero agradecer as meninas, eu quero agradecer a oportunidade, né, dada pela Prefeitura do Recife para esse momento de espaço de partilha, discutindo sobre os bebês, e também é importante pensar com e para eles. E eu quero também dar a oportunidade das meninas falarem essas últimas palavras, né? Dizer o que elas têm para finalizar, né, a fala. Acho que agradecer, né, a todo mundo que vem acompanhando a gente nessas discussões, né, desde o início da semana até hoje, até de noite, né, que a gente vai seguir, de poder, né, discutir um pouquinho do que a gente pesquisa, da nossa realidade também na prática clínica enquanto psicólogas, de como a gente pode pensar essas estratégias de facilitação, né, para o educador e para um bebê. Então, acho que a gente pode se seguir, né, nessas páginas lá na Vincular, a gente faz esse trabalho, né, de orientação, de discussão também de temas muito importantes ligados à primeira infância, que é nosso elo, né, nossa paixão, que é o que a gente gosta muito de estudar. Fernanda? Eu também gostaria de agradecer, né, essa semana que foi tão cheia, né, de lives, de discussões tão interessantes, e eu sei que está sendo muito importante esse momento, principalmente devido a esse isolamento. E aí, com esse retorno, vai ser muito significativo, né? O que vai ser esse novo normal para as instituições escolares. E eu acho que esse momento serve isso para a gente conseguir ter um embasamento. Eu acho que no mais agradecer a todos que participaram, que comentaram, e aí seguir os Instagrams, né? E aí, se vocês quiserem deixar também suas sugestões de temáticas lá na Vincular, para a gente poder trabalhar, saber o que vocês estão interessados, para a gente poder trazer um conteúdo de qualidade, esclarecedor, e que possam auxiliar vocês de alguma forma. No mais, gente, a gente agradece. Muito obrigada mesmo. E só para retomar as questões que estão pedindo nos comentários, a gente vai colocar no final, não hoje não, mas ainda no final dessa semana do bebê, todas as recomendações, as sugestões de livros e textos dados nas lives, tá certo? Não só nessa de hoje, mas nas outras também. Então é isso. Um beijo para todo mundo e a gente se encontra nos outros espaços digitais. Tchau, gente.